Bueno, muy buenos días a todos, estimados participantes, panelistas y organizadores. Les damos la bienvenida al segundo día del evento de Convergencia Latinoamericana y del Caribe. En este 4 de octubre nos reunimos para abordar temas cruciales que impactan el presente y el futuro de nuestra región, desde la infraestructura y el cambio climático hasta la convergencia regulatoria de medicamentos y los desafíos de la integración económica. En el día de hoy, nuestro primer panel se va a basar en infraestructura y cambio climático. Como saben, es por vía Teams. Y vamos a contar con la participación de la doctora Gisela Morín Neri de Mezquita, con la doctora Ana Paula Camilo Pereira, y nuestra moderadora va a ser la doctora Natalia Fisgueredo. Así que les damos la bienvenida. Hola, buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí en el segundo día de nuestro seminario. Como é um seminário de mulheres brasileiras, vou cambiar para português. Gisele e Ana Paula, vocês me ouvem? Sim. Bom dia, sim, ouço sim. Ah, ótimo. Será que vocês estão conseguindo... A gente não está vendo a imagem de vocês. Será que vocês conseguem... Ah, agora sim, estou vendo a Gisele. A minha câmera está aberta. A Ana Paula. A minha câmera está aberta, não sei por que não está aparecendo aí. Há um problema com a imagem de Ana Paula? Há um problema? Não? Se você puder reiniciar, Ana Paula. Entrar novamente? Não, sabe quando você desliga a câmera e liga novamente? Sim, acabei de fazer isso. Bom, a gente então começa com a Gisele, e aí, enquanto isso, se você quiser tentar entrar, sair e entrar. Pode ser, vou fazer isso. Tá bom? Tá ótimo. Tá bem. Bom dia, Gisele. É um prazer ter você aqui no nosso seminário. Muito obrigada pela sua participação. Bom, a Gisele vai tratar do tema de energia do mar e as suas repercussões para a integração regional na América Latina. A Gisele é advogada em Direito Internacional e doutoranda em Direito Internacional pela USP e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia e professora na Universidade Católica de Salvador. Bem-vinda, Gisele. Passo a palavra para você agora, para você fazer a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Eu posso me comunicar em português, certo? A minha apresentação? Pode sim, Gisele. Se puder falar só mais devagar. Tá, perfeito. Bom dia a todos novamente. Agradeço imensamente a oportunidade de participar desse evento, tratando especialmente da integração regional latino-americana. É uma honra para mim poder contribuir com o tema. Como foi dito, a minha pesquisa em torno da integração regional latino-americana se desenrola perante a integração energética e o meu desafio hoje é resumir isso em 15 minutos, entre 15 e 20 minutos. Começando com... eu gostaria de iniciar a partir do momento em que nós consideramos a força vital dos oceanos, dos mares, para as nações costeiras, para as nações insulares, e as premissas de uma cooperação econômica, política, social, entre estados vizinhos, que foi avançando ao longo do tempo. E buscou-se alavancar os recursos compartilhados e as oportunidades das regiões costeiras. Então, diversas iniciativas, como projetos conjuntos de infraestrutura, de políticas marítimas harmonizadas, mecanismos de governança colaborativa, pensando em melhorar essa conectividade, em melhorar a integração entre os estados costeiros, foram pouco a pouco suplantando a visão tradicional do regionalismo latino-americano baseado em terra, né, subcontinental e continental. Iniciou-se uma atenção especial para a utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos.
no eixo da América Latina, o número de reivindicações unilaterais e multilaterais feitas pelos seus estados desde o final da Segunda Guerra Mundial, bem como as posições que foram tomadas pelos estados latino-americanos nas 3 conferências das Nações Unidas sobre o direito do mar, refletem a importância dos recursos vivos e não vivos do mar para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento. Isso explica também a iniciativa de se exigir um novo conjunto de regras que se adequasse às nossas necessidades, às necessidades latino-americanas. Embora a dimensão geoestratégica bioceânica tenha sido considerada no âmbito de algumas iniciativas, e aqui eu posso mencionar a iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana, e também foi incorporada pela Unasul. Infelizmente, os mares e oceanos, eles ainda são vistos muito mais como uma via de exportação de mercadorias do que uma via de integração dos setores produtivos intrarregionais. Para além disso, há uma visão exclusivamente frontal dos estados latino-americanos em relação aos seus estados marítimos, aos seus espaços marítimos, e uma desintegração em relação ao seu espaço continental, como se fossem espaços desenvolvidos à parte, né? Bem como há uma ausência de visão sobre ameaças marítimas comuns que poderiam vir a estimular uma agenda de integração em defesa e segurança biooceânica. Por outro lado, nós temos uma busca global de energia que vai crescendo cada vez mais por conta da conscientização dos efeitos irreversíveis das alterações climáticas. Então, por conta disso, os oceanos estão recebendo uma atenção cada vez mais notável como uma fonte de energia, e os estados estão cada vez mais olhando para a energia eólica produzida em alto mar como uma possibilidade de energia limpa em escala impensável em terra. Então, a transição energética não é simplesmente uma questão global. Nós temos uma discussão do futuro energético, uma discussão perante as dinâmicas energéticas globais, regionais e locais que estão coevoluindo. Então, por consequência, a integração energética ela se apresenta como uma pedra angular de um novo nível de integração regional por meio do nexo água-energia, e esse conceito coloca forte ênfase nas interações intersetoriais e também de interdependência de recursos. Quando a gente fala de infraestrutura elétrica regional relacionada à integração energética, a América Latina é naturalmente uma boa área a ser considerada, é uma região que tem potencial para se tornar autossuficiente em energia por conta da sua grande variedade de fontes e a sua complementaridade entre elas. Então, a integração energética latino-americana permitiria aos estados aproveitarem os recursos que são muitos, mas infelizmente desigualmente distribuídos na região. Então, a minha pesquisa, ela parte do pressuposto, ela assume que a produção de energia offshore pode servir como catalisador para o desenvolvimento regional, promovendo não apenas compartilhamento de infraestrutura, mas integração de mercado, transferência de conhecimento e tecnologia. Então, a partir disso, se buscou analisar como a energia do mar apresenta-se enquanto ferramenta para a transição energética e integração regional. Essa pesquisa se justifica à medida em que a atual pauta de integração da América Latina deriva, em sua maioria, das tradições de solidariedade e regionalismo historicamente baseadas em terra, sendo necessário, portanto, compreender como os oceanos são contemporaneamente percebidos como espaços de projeção dos estados latino-americanos e como essa projeção reverbera ou não reverbera na expressão da sua integração. Partindo disso, a minha pesquisa foi dividida em 3 capítulos principais. No primeiro capítulo, eu faço uma análise sobre as tradições de integração e regionalismo na América Latina, a partir de uma análise preliminar. Nós podemos afirmar que o processo de integração... Vocês me ouvem bem? Sim? Ouvimos sim. Perfeito, obrigada.
Nós podemos afirmar, nós sabemos que o processo de integração latino-americana tem início ali, remonta ao século XIX, com os ideais do Simão Bolívar, que aclamava o sonho de uma América unida, por mais que se soubesse das diversidades e das características que conjugam elementos distintos e às vezes desconexos, há uma singularidade, há uma unidade temática. A partir disso, repetidas tentativas de se unir a região sob a bandeira de uma integração política, comercial e energética não superaram as complexidades reais dessa cooperação e algumas delas não atingiram efetivamente os seus objetivos. O que eu gostaria de destacar nesse ponto é que a geografia da América Latina sempre foi elogiada como um fator que potencialmente pode contribuir para a nossa integração. Mas, embora a geografia tenha sempre sido elogiada, e claramente ela é invocada como uma força tão poderosa quanto a política, infelizmente, ao traçar as estratégias regionais e interregionais, não se tem claramente se os estados latino-americanos eles foram capazes de olhar para além do horizonte que delimita os seus espaços geográficos terrestres. Não é possível saber claramente se os estados latino-americanos atentaram-se à crescente importância geoeconômica e geopolítica dos mares e oceanos que cercam os seus territórios. Então, busca-se analisar de que forma os mecanismos de integração latino-americana trouxeram relevância aos mares e oceanos durante o seu histórico de evolução. Sobre esse segundo tópico, que é o segundo capítulo da minha pesquisa, perdão, o que se depreende é que, embora se reconheça que a América Latina é detentora dessa geografia muito positiva para o desenvolvimento, bem como se reconheça a centralidade estratégica dos mares e oceanos, a partir de uma análise preliminar, nós notamos, foi possível notar, a partir de uma pesquisa de metodologia documental, ou seja, eu analisei os principais atos constitutivos dos mecanismos de integração da América Latina, e a partir dessa análise não se notou nenhum, ou se notou muito pouco espaço concedido ao tema nesses tradicionais mecanismos históricos. Isso se torna evidente ao se analisar os tradicionais mecanismos de integração, porque se percebe que não mencionam a integração pelo mar. Por exemplo, no Tratado de Montevideo de 1980, no artigo 18, nós temos uma completa ausência de apontamento sobre a relevância dos mares e oceanos no comércio intrarregional, mas se expressa uma preocupação com os estados que não têm acesso ao mar, né? Se dispõe ali sobre a necessidade de se estabelecer mecanismos eficazes de compensação para os efeitos negativos que vão incidir no comércio intrarregional dos países mediterrâneos, porque eles certamente terão um menor desenvolvimento econômico. Mas, de fato, o tema dos mares e oceanos e essa abordagem sobre a sua importância para a integração ou para a proteção do meio ambiente ou transporte marítimo não é enfrentado. Quando ultrapassamos essa análise mais básica sobre os mecanismos de integração e o seu enfrentamento no que tange aos mares e oceanos, nós vamos para o fator energia, que é o segundo fator estudado na minha pesquisa. Nós sabemos que dentro do escopo da integração física, alguns setores se destacam, como o setor de transporte, telecomunicações e energia. E a energia é vista como esse fator catalisador para o desenvolvimento econômico e para a integração regional. Nós tivemos algumas iniciativas regionais, como a Organização Latino-Americana de Desenvolvimento Energético, a OLAD, em 1973, mas essa alta complementaridade energética existente na região acabou permanecendo pouco explorada
até meados da década de 90, início dos anos 2000, o que coincidiu com a abertura de alguns mercados e a atração de investimentos privados. Para além disso, a partir da compreensão de que os recursos energéticos são finitos e são concentrados espacialmente, os estados começaram a pensar em um planejamento energético, numa diversificação da matriz energética e também na autossuficiência energética, avançando-se para além do petróleo, para além dos combustíveis fósseis, considerando-se a partir daí a produção de energia por biomassa, etanol, álcool, a energia geotérmica, entre outros. Então, nesse sentido, cabe analisarmos as matrizes energéticas provenientes dos oceanos. Nós temos a energia ondomotriz, que são aquela gerada pelo movimento das ondas, a energia maremotriz, que é gerada pelo movimento das correntes marítimas, a energia térmica oceânica, que é gerada pela diferença da temperatura de pontos de profundidade do oceano, a energia osmótica e a energia eólica, que justamente é aquela que utiliza da força dos ventos em alto mar para gerar eletricidade. Então, a minha intenção foi avaliar qual é o teor de participação, por exemplo, do Mercosul e da Unasul na integração energética da região, bem como em que medida essas políticas regionais de integração energética levam em conta a centralidade estratégica dos mares e oceanos e orientam-se ou não para o aproveitamento do seu potencial energético. O que foi descoberto é que a maior parte dos projetos relaciona-se com a expansão de energia, sim, mas em termos de geração, em termos de capacidade de geração de energia, mas pouco se fala sobre a construção de projetos de integração por meio de novas interligações energéticas. Os mares e oceanos também não são citados nos seus projetos energéticos, nos seus projetos de integração de infraestrutura, para além do que já conhecemos, que é o eixo interoceânico central. Então, embora a dimensão geoestratégica bioceânica tenha sido considerada em alguns projetos, ela é reconhecida muito mais como uma via de exportação de mercadoria do que, de fato, uma via de integração dos setores produtivos intrarregionais. Então, se conclui que nós ainda temos aqui na América Latina uma visão frontal em relação aos espaços marítimos, uma visão de desintegração entre o espaço continental e o espaço para além do continente, o espaço que congrega os mares e oceanos. Em termos finais, portanto, a integração física regional, baseada no modal rodoviário, ainda reflete a escolha da matriz de transporte dos estados da região e o potencial de comércio entre as principais áreas econômicas, especialmente entre as áreas do Atlântico e do Pacífico, não é devidamente explorado. As minhas considerações finais, já finalizando aqui o tempo que me foi concedido, é que a América Latina, sim, dispõe de um setor energético forte, um setor energético pujante, uma ampla capacidade de expansão. Nós contamos com uma grande parcela de produção que tem por origem fontes renováveis, hídrico, potencial para outras como solar, eólica, biocombustíveis, mas os recursos energéticos eles são distribuídos de forma desigual ao longo dos seus estados, o que justifica esse debate sobre complementariedade e maior integração regional. Embora a integração regional ela traga como potenciais efeitos positivos a promoção de segurança energética, maior eficiência sistêmica, modicidade de custos, o histórico da integração energética da América Latina foi marcado por resultados não exatamente positivos, né? Resultados ainda um pouco aquém do que se esperava, mesmo em setores tradicionais como o setor elétrico ou de gás natural. Então, se conclui aqui que o potencial energético latino-americano, oriundo dos mares e oceanos, apresenta-se como ferramenta para a transição energética, é uma ferramenta, é uma alavanca propulsora para a integração regional, mas a maior parte dos projetos regionais ainda não o vê assim, porque eles ainda se centram na capacidade de geração de energia,
mas poucos se aproximam dessa construção de um projeto de integração por meio de novas interligações energéticas. Os mares e oceanos também não são citados nos projetos energéticos que foram estudados, e então, embora existam evidências de que a energia produzida pelos mares e oceanos pode vir a ser um dos principais, se não o principal alicerce da integração regional latino-americana, ainda não é possível saber até que ponto será possível superar as divergências e as assimetrias entre os estados da região em outros campos, que são basilares para que a integração energética possa, de fato, funcionar melhor. Agradeço o tempo e agradeço a atenção de vocês. Gisele, muito obrigado pela explicação, pela apresentação desse seu projeto, que é super interessante. É muito bom a gente ter essa perspectiva de mares e oceanos, nessa divisão que você propôs na sua pesquisa, analisando, de um lado, como está sendo realizada a integração em termos de transporte e infraestrutura, né? A América Latina está olhando para os seus mares e oceanos para conduzir esse processo de integração. E, de outro lado, analisar a questão energética, né? Então, quais potenciais estão sendo explorados ou não estão sendo explorados, né? Como você bem colocou. E é bem interessante essa sua apresentação, porque ela dialoga muito com painéis que a gente teve ontem. Então, a gente teve, por exemplo, a secretária de Relações Internacionais do Ministério do Orçamento, do Planejamento e Orçamento, a Renata Amaral, explicando as rotas de integração, né? E esse novo plano de integração. E a gente teve também a professora Bruna Jäger, do Rio de Janeiro, da Unilassalle, trazendo uma perspectiva crítica que contempla muito e dialoga muito com o que você falou, no sentido de que essas rotas de integração, elas não necessariamente buscam uma integração regional, mas são mais no sentido de rotas de exportação, né? Então, a gente está visando mais o mercado externo do que necessariamente uma integração regional. É claro que a abertura dessas rotas também vai acabar, de uma certa forma, ainda que de forma secundária, também facilitando essa integração regional, mas não é efetivamente o goal, né? O objetivo maior dessas rotas de integração. E, com relação à questão da energia, né, e o aproveitamento de mares e oceanos, é bem interessante essa sua conclusão, no sentido de que os projetos, eles visam, na realidade, apenas a produção, né, a geração, mas não há um sistema de integração para a transmissão, né, para a construção de uma infraestrutura de transmissão de energia na América Latina. E a gente ouviu em painéis passados, por exemplo, que o Equador tem apagões, né, constantes no país, e que era muito importante a gente ter algum tipo de projeto pensado para essa integração de uma infraestrutura de transmissão de energia elétrica. Bom, mas antes de fazer algumas perguntas para você, eu vou passar a palavra para a professora Ana Paula, porque ela vai trazer uma perspectiva muito interessante, porque ela é uma professora de geografia, né? A professora Ana Paula Camilo Pereira, ela é professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Ela é doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, com estágio na Université Sorbonne, e mestrado também em Geografia na Universidade Estadual Paulista. E aí, Ana Paula, você pode nos ouvir? Oi, estou ouvindo. Está aparecendo Ótimo. a câmera? Tá, agora deu tudo certo. Tá bom. Então, bom, então eu passo a palavra para Ana Paula, que vai trazer essa perspectiva interdisciplinar da geografia, também já pedindo também, Ana Paula, para você comentar a apresentação da professora Gisele e também a frase de que a geografia da América Latina é elogiada como um fator para a integração. Então, a gente queria ouvir de você, que é uma professora de geografia, ninguém melhor para comentar isso. Obrigada. Obrigada. Eu posso compartilhar uma apresentação? Pode sim, sem problemas. Deixa eu ver se vai dar certo aqui.
Pronto? Bom, então, obrigada pela apresentação aí da minha formação. Eu cumprimento a todos e eu quero agradecer também a oportunidade desse diálogo estendido pela professora Natália Figueiredo. Para mim é uma honra participar desse painel, mas também uma responsabilidade, né? Ainda mais agora para comentar nessa vertente da geografia, mas também é uma abordagem bastante complexa, né, que tem como plano central a discussão da integração regional, e eu trago essa perspectiva dos transportes. E essa apresentação de hoje, ela tem como título a integração regional e a infraestrutura de transportes, o corredor bioceânico em pauta, e considerando essa análise, alguns recortes foram necessários aí até para adaptar a abordagem do foco espacial e temático que eu pretendo evidenciar. Bom, esse recorte, eu alguns pontos para discussão que ficarão mais bem compostos aí no decorrer da minha explanação. Primeiramente, que o setor de transportes ele se constitui como um setor extremamente estratégico da economia, proporciona mobilidade, integração nas mais diversas cadeias de produção e distribuição de mercadorias, mas também na circulação de pessoas por todo o território. No entanto, é preciso reconsiderar, né, que os territórios eles experimentam constantemente mudanças significativas que é resultado da evolução do que na geografia nós chamamos de meio técnico científico informacional e também da conectividade, dessa maior conectividade global. E a partir dessa perspectiva, eu trago para discussão, mais especificamente, o caso do corredor bioceânico, que eu acredito que, conforme foi falado, ontem já discutiram um pouco dessa rota, né? Então, eu tenho como recorte espacial esse corredor e o estado do Mato Grosso do Sul. E dentro dessa análise, eu destaco ainda uma questão mais temática, que é a questão das infraestruturas de transportes, que não se constituem aleatoriamente se não houver agentes econômicos envolvidos nesse cenário. Então, as relações entre esses agentes, elas são cruciais para a materialização desse corredor bioceânico. E, por fim, nessa discussão, eu vou me ater à questão principal desse corredor, que é possibilitar ou buscar possibilitar uma integração na América do Sul, né, destacando o Mato Grosso do Sul nesse contexto e as questões relacionadas aí aos transportes. Bem, essa temática, ela vem sendo discutida desde 2015 e nosso último trabalho referente ao corredor foi realizado por solicitação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, que é uma autarquia federal relacionada ao governo. E por que eu digo que é nosso trabalho? Porque foi feito um trabalho solicitado por uma equipe que só tinha eu de geógrafa, mas tinham alguns economistas e profissionais de outras áreas, e nós realizamos um trabalho exclusivo, um trabalho técnico, mas um trabalho também teórico para a SUDECO, que buscava desenvolver questões de potencialidade desse corredor. Então, boa parte do que eu apresento hoje tem como resultados os esforços coletivos aí da nossa equipe, e nessa equipe eu fiquei responsável pelo eixo dos transportes. Para entender, então, todo esse contexto, eu preciso explicar o que é esse corredor bioceânico, né? O corredor bioceânico, ele também é conhecido como rota bioceânica. Aqui no Mato Grosso do Sul, ele é muito conhecido como rota de integração latino-americana, principalmente na perspectiva das universidades, das pesquisas acadêmicas, ou também corredor bioceânico de Capricórnio. E daí é um recorte espacial um pouco maior. E é um projeto em implantação que objetiva interligar o Brasil ao Oceano Pacífico, tendo como saída o estado de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, passando aí pela Argentina até chegar aos portos do norte do Chile, num percurso de cerca de 2.000 quilômetros. Portanto, esse corredor ele tem como proposta viabilizar o tempo em função do espaço,
mas também em função da diminuição dos custos operacionais de transporte, sobretudo dos produtos e dos insumos exportados, né? Como a professora já falou anteriormente, para o continente asiático, principalmente tendo como foco a China, e desses países do continente asiático, de produtos que são importados desses países para o Brasil. Bem, aqui. Mas, então, por que o Mato Grosso do Sul, né? Primeiro, eu destaco o Mato Grosso do Sul porque o corredor bioceânico, ele passa inteiramente pelo corredor, pelo estado do Mato Grosso do Sul, pelo território sul-mato-grossense. E segundo, porque, consequentemente, o estado ele acaba se configurando como um eixo de conectividade econômica e de circulação entre o Brasil e os países constituintes do corredor, ou seja, entre o Paraguai, a Argentina e a saída para o Pacífico pelo Chile. Ao considerarmos o Mato Grosso do Sul nessa dinâmica econômica, é importante destacar a questão da geografia, já comentando aí o que a professora pediu em relação à apresentação da professora Gisele, né? A questão do Mato Grosso do Sul, relacionada à questão geográfica, né? Ela tem o estado possui também uma posição geográfica estratégica no contexto dos fluxos, assim como o Brasil como um todo possui uma posição estratégica para o contexto dos fluxos materiais, e especificamente daí, tratando do estado de Mato Grosso do Sul, ele está centralmente situado na América do Sul, faz divisa com 5 estados, fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, e essa localização estratégica permite interligar os oceanos Atlântico e Pacífico, passando necessariamente pelo estado de Mato Grosso do Sul, e isso faz aí com que o estado seja denominado enquanto coração continental da América do Sul. E no que se refere às relações econômicas, essa contiguidade territorial do estado empreende aí uma vantagem competitiva, né? E promove uma articulação econômica, porque faz do estado um importante entroncamento geográfico que articula os dois oceanos. E para compreender toda essa organização territorial da infraestrutura de transportes, nós realizamos inúmeros trabalhos de campo, visitas técnicas no corredor, no percurso do corredor, no estado de Mato Grosso do Sul, e nós tivemos como objetivo verificar toda a infraestrutura instalada. E a partir do cruzamento das informações que nós levantamos, nós fizemos todo um mapeamento da infraestrutura em relação a todo o sistema de movimento por modal de transporte. Então, eu vou apresentar esse mapeamento para vocês, para que vocês tenham uma noção de como está hoje, atualmente, instalada essa infraestrutura, para depois eu explicar melhor para vocês a questão do corredor. Então, é importante salientar que, apesar desse corredor se caracterizar pelo transporte rodoviário, os modais ferroviário, hidroviário e aeroviário, em suas especificidades, né, têm uma contiguidade com o setor rodoviário, porque eles podem ser utilizados na articulação com as rodovias para potencializar o corredor, mas também no sentido da multi e da intermodalidade. Então, nesse primeiro mapa, nós identificamos conjugadamente todo o sistema de fixos de infraestrutura de transporte atualmente instalada no estado de Mato Grosso do Sul, e após nós desagregamos para traçar uma análise de como essa infraestrutura ela vem sendo utilizada e o que há de perspectivas de agenda de planejamento do governo estadual e federal para o uso das mesmas. Esse trabalho ele foi muito maior do que só o mapeamento, nós realizamos todo um levantamento de planejamento público, da iniciativa privada também. Hoje eu vou apresentar para vocês apenas esse mapeamento, mas nós fizemos também esse levantamento do planejamento. Então, é possível observar, a partir desse mapa, de infraestrutura de transporte concentrada na capital. A capital fica bem no centro do estado, mas há também um tangenciamento para outras regiões do estado. E aqui eu começo a apresentar esses mapas desagregados, né? E aí explicando por sistema de movimento, ou seja, por modal de transporte.
No setor ferroviário, o estado ele tem 2 malhas ferroviárias dispersas longitudinalmente, a rumo malha oeste, a rumo malha norte. Enquanto a malha norte ela foca no escoamento que vem de outros estados, a malha oeste ela se centraliza na circulação da produção interna. Então, nós notamos que o montante mais expressivo da circulação férrea, ela tem como objetivo escoar a produção agrícola de Mato Grosso do Sul para o Porto de Santos, e do Porto de Santos para o Oceano Atlântico. O estado ele funciona, então, pelo que nós observamos, mais como um território de passagem da carga férrea, já que a produção, cerca de 80%, não se origina no estado, 20%, pouco menos de 20% se origina no estado. E o que passa pelo estado se dirige para o Porto de Santos, rumo ao Oceano Atlântico. E tendo em vista isso, é possível pensar na reversão por meio desse modal, já que essa carga pode ser escoada via Pacífico. Em relação ao modal rodoviário, o Mato Grosso do Sul também se aparelha no modal rodoviário e os investimentos se concentram nesse setor, né, como o restante da matriz de transporte do país, como a professora Gisele já falou. O mapa ele ilustra aí as ferrovias, tanto federais como estaduais, localizadas no estado, e essas rodovias elas estão direto ou indiretamente articuladas ao corredor bioceânico. Do mesmo modo que as ferrovias no estado, as rodovias elas possuem um caráter bem distinto. As estaduais elas se concentram na circulação do consumo interno e nas trocas comerciais, e as federais elas se caracterizam como corredores logísticos, como é o caso da BR-267, que é uma rodovia que compreende parte do trajeto do corredor bioceânico. E vale o destaque para essa BR, que é uma BR que passa pelo estado e que é bastante importante, e que ela é considerada um corredor logístico para cargas, mas também ela se destaca no fluxo de passageiros, que depois eu vou explicar um pouco melhor como que funciona também a carga, o fluxo para passageiros. Articulado a essa questão rodoviária, encontra-se também a construção da ponte binacional sobre o Rio Paraguai, que vai integrar, interconectar o Brasil ao Paraguai e que faz parte do corredor bioceânico. Hoje, a construção dessa ponte binacional ela se encontra com 60% das obras efetivadas. A construção da ponte ela vem sendo financiada pela usina binacional Itaipu e é executada pelo consórcio Fibra, no valor de cerca de 90 milhões de dólares. A previsão de construção é para novembro de 2025, e após essa integração, o que se espera é permitir essa articulação do Brasil com os portos do Chile, com foco para os portos de Antofagasta e de Iquique, dentre outros portos aí que vem sendo visualizado para exportação. Dentre os fatores que se vinculam à execução dessa obra, está aí a questão da maior celeridade, do tráfego fronteiriço, também o aligeiramento dos processos aduaneiros, o que repercute também uma logística mais eficiente e uma maior competitividade econômica em toda a região sul-americana. E o que nós observamos, a partir dos nossos estudos, é que a ponte binacional ela reflete o marco aí de integração física, né, entre os países da América do Sul, porque ela vai sinalizar um eixo de conexão para a circulação de pessoas, de mercadorias, da comercialização, da própria internacionalização, e, além disso, ela vai permitir o trânsito tanto terrestre quanto fluvial nesse trajeto, e isso favorece aí o comércio pela hidrovia. Ao tratar da questão hidroviária, é importante sinalizar o potencial hidroviário de Mato Grosso do Sul, e esse potencial hidroviário pode servir aí ao escoamento da produção, e revela também a possibilidade do desenvolvimento de um sistema multimodal, né, a partir desse corredor. O estado ele se encontra dentre 2 bacias hidrográficas, a do Paraná e a do Paraguai, e embora todo o sistema hidrográfico possa experimentar externalidades, o principal município é Porto Murtinho, que nós denominamos de porta de entrada ou porta de saída, porque é o último município do Mato Grosso do Sul, onde fica localizadas as bacias hidrográficas e o rio Paraguai,
E isso faz com que esse município seja o município mais impactado com as obras de infraestrutura de transporte. Por isso, a maior ênfase nesse município, principalmente em relação ao próprio governo. O setor aéreo, embora seja considerado adjacente, também apresenta impactos relacionados ao corredor e a essa integração na América do Sul. E por que o setor aéreo, como que o setor aéreo tem relação, sendo que é um corredor rodoviário, né? Tem relação porque a rapidez proporcionada pelo modal aéreo, juntamente com a maior disponibilidade de voos, pode permitir uma oferta mais acentuada da malha aérea das companhias para passageiros, a negócios, a comércio, a turismo, que é um setor que vem sendo bastante preconizado em relação ao corredor, e que pode ser gerada aí a partir da demanda que o corredor vai provocar. E, consequentemente, isso favorece aí essa maior articulação. Então, de modo geral, o que nós conseguimos concluir em termos de disponibilidade de infraestrutura de transporte a partir do corredor é que, atualmente, há um subaproveitamento da operacionalização dos transportes, seja no tocante ao fluxo de mercadorias ou também de pessoas nos diferentes modais. Mas esse subaproveitamento que nós destacamos necessita de uma infraestrutura de transporte adequada, que dê aí mobilidade, dê suporte à mobilidade geográfica desses fluxos, né? E por isso, essa demanda, ela só se faz a partir de relações político-econômicas, e para isso se efetiva a necessidade de se identificar importantes agentes econômicos nessa esfera de articulação. Até porque os investimentos em infraestrutura só são mobilizados se houver claramente retornos, principalmente retornos de capital, sobretudo se a iniciativa privada estiver envolvida. O principal sistema de circulação para o corredor bioceânico, nós já sabemos que ele já existe, que é a rodovia. Mas, nessa configuração geográfica, o mapeamento realizado por nós aponta que outros modais eles podem ser aproveitados nessa dinâmica. Por exemplo, as ferrovias, as hidrovias, os aeroportos, que sinalizam aí a otimização da multimodalidade. Para isso, a necessidade de investimento para esses setores é crucial. E nessa perspectiva, é possível também observar a geração de um transbordamento do desenvolvimento econômico regional, não apenas para a movimentação de produtos, mas também para outros setores, né, que podem ser beneficiados aí com os resultados advindos de investimentos em infraestrutura de transportes, como o setor de turismo, o setor de hotelaria, o setor de comércio, de serviços, dentre outros setores que vem sendo identificado aí nessa seara. Nesse contexto, então, é importante refletir todo este cenário, principalmente considerando o reposicionamento do Brasil, a reconstrução de estratégias de integração, de cooperação sul-americana e a viabilização do corredor bioceânico, do nosso ponto de vista, se institui aí como um mecanismo de fortalecimento dessa integração. Diante dessa conjuntura, é fundamental repensar a governança do corredor bioceânico, progredir em parcerias e acordos mais abrangentes, que fortaleçam, de fato, essa integração, mas uma integração que se alia a uma sustentabilidade territorial em todo o trajeto. E, em todo esse contexto, como que o Mato Grosso do Sul ele vem a contribuir, né? As exportações brasileiras, com foco no estado de Mato Grosso do Sul, recentemente têm sido direcionadas com maior intensidade e volume para a Ásia, principalmente para a China. Então, por isso, né, sumariamente, a definição do papel de Mato Grosso do Sul na integração regional sul-americana nos faz entender que esse empreendimento de infraestrutura de transporte abre possibilidades ao Estado e ao Brasil para serem aí um grande e importante agente que pode colaborar ativamente para o processo de integração da América do Sul na perspectiva Atlântico-Pacífico. Finalizando, então, aí, acredito que dentro do prazo que eu tinha, algumas reflexões que têm ampliado o diálogo sobre o corredor bioceânico na esfera da integração regional sul-americana. O corredor bioceânico, desde 2015, tem se colocado como um projeto promissor que
colabora para essa identidade sul-americana. Nessa escala, o Mato Grosso do Sul tem protagonizado ações determinantes para que a circulação, seja circulação material de produtos, ou seja circulação de pessoas, seja viabilizada, e com isso seja incrementado todo um processo de crescimento do Estado e do país, considerando aí seu potencial exportador, a sua representatividade na esteira de relações comerciais com o principal comprador de produtos básicos brasileiros, que é a China. E, para isso, os investimentos no setor de transportes é fundamental como locomotiva de oportunização. Nesse sentido, então, a integração regional sul-americana, ela requer uma maior complexidade de considerações, de questões, que requer uma agenda viabilizadora de compromissos, e no que tange aos transportes, é essencial políticas de longo prazo que favoreçam a articulação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico e que promovam uma maior competitividade no comércio internacional, mas também e principalmente fortaleça o comércio intra-regional e extra-regional, alavancando aí os produtos agrícolas produzidos no interior dos países. Então, por fim, o corredor ele não se restringe apenas a uma integração física e nem pode se restringir apenas a uma integração física, mas abranger também uma integração que perpassa por elementos políticos, logísticos, econômicos, sociais e estratégicos, com potencialidade para o desenvolvimento dessa integração regional em múltiplas escalas na América do Sul. E, para isso, é indispensável que a integração regional sul-americana ela não se constitua apenas no plano teórico do planejamento, mas ela se perfaça também enquanto uma ação permanente. Eu agradeço a atenção de vocês e a oportunidade de participar desse evento. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula, por essa explicação, essa apresentação super detalhada, muito clara e extremamente interessante. Eu, particularmente, fico muito feliz que o governo estadual tenha encomendado uma pesquisa, né, dessa profundidade, com esse nível de análise para informar políticas públicas. É um alívio assim, saber que há esse empenho por parte do governo estadual. Bom, eu teria algumas perguntas para fazer, tanto para você quanto para a Gisele, mas eu passo a palavra para a nossa audiência para saber se alguém tem alguma pergunta. Muy buenos días para todos ustedes. Bom dia. ¿Ustedes encuentran que la integración energética en el caso de Giselle y la integración en infraestructura de transporte en el caso de Ana Paula no llevará mucho tiempo y de pronto no alcance el término del periodo del presidente Lula para alcanzar a los logros de esta integración? Porque si no quedaría como un objetivo de integración que queda a corto camino o a mediano plazo. Y entonces seguiríamos la misma ruta de integración de comenzamos proyectos y los dejamos a medio término. Posso tentar responder? Meu espanhol não é tão bom. Vocês me ouvem? Nem o meu. Bom, se eu puder traduzir um pouco, o que o professor Hugo está questionando, em linhas gerais, é se a ideia que dá para ter é que talvez esse projeto de integração ele talvez termine dentro do governo Lula, né? Será que a gente consegue ter esse projeto de integração avançando dentro do governo, né? Tanto do ponto de vista do transporte quanto do ponto de vista energético? Então, era essa pergunta. Imagina. Obrigada, Natália. A gente tem uma língua tão próxima, mas às vezes se torna um pouco complicado. Então, na minha perspectiva, o governo Lula ele tem sido bastante fundador de novos caminhos,
e também ele vem resgatando outros projetos de integração que estavam esquecidos. O Lula, por si, né, se nós formos analisar os governos anteriores, podemos perceber uma grande preocupação registrada nos seus governos, na pauta da integração regional. Então, uma das agendas que ele tem tido muito cuidado e atenção, de fato, tem sido a integração regional e a transição energética. São duas pautas muito caras para o atual governo. Contudo, honestamente, eu não acredito que, embora haja esse cuidado e atenção muito mais no governo atual do que no governo anterior, esse é ainda um projeto que vai levar suponho que alguns anos ou algumas décadas para, de fato, ser concretizado, porque, como foi dito por mim e também foi dito pela Ana Paula, a integração física, ela existe, mas ainda assim ela tem os seus pontos de melhoria, de aprofundamento. Ainda há espaço para que haja uma melhor integração física. Então, assim, claro que a integração física, seja ela ferroviária, enfim, de transporte, já existe, pode ser aprimorada, conforme a Ana Paula disse, mas quando a gente fala de integração energética, e quando a gente fala de integração energética proposta, né, a partir dos mares e oceanos, de fato ainda é uma pauta um tanto quanto recente. Então, acredito que ainda precisaremos de alguns anos de amadurecimento dentro desse tema para que haja uma solidificação de entendimento entre os estados latino-americanos, não só internos, né, não só internamente no que tange às suas legislações, a sua compreensão interna, mas também a sua compreensão regional. Bom, eu concordo plenamente com a Gisele, e considerando especificamente a questão do corredor, o projeto dos corredores não é apenas esse corredor, né, que no Brasil ele acaba sendo mais conhecido como Bioceânico Capricórnio. Quando se trata de governo, nós temos mais 4 corredores, né? Obviamente que no último governo, nós não tivemos uma atenção tão específica a essa questão da integração e dos corredores logísticos, mas ainda assim, o corredor bioceânico que perpassa aqui o Mato Grosso do Sul, ele continuou em andamento. Desde 2005, desde 2015, com o governo da Dilma, passando depois para o governo Temer, vem sendo desenvolvidas infraestruturas de transporte em todo o território, até porque eu trato especificamente do Mato Grosso do Sul, mas o corredor ele vem desde o estado de São Paulo, né, passando aí para o estado de Mato Grosso do Sul, e desde 2015 que vem sendo desenvolvido, que vem tendo um planejamento em relação a isso. Obviamente que nós necessitamos de um compromisso apartidário, né? E que tenha um projeto não de governo, mas um projeto de país para que esses corredores sejam de fato viabilizados. Mas, de fato, o governo agora tem tido um olhar mais atento para a questão dos corredores logísticos, e nós temos visto um andamento mais célere da questão do corredor bioceânico, a ponto de ser concluído, de fato, todo o trajeto do corredor nesse governo. Então, eu acredito que o planejamento ele necessite de um planejamento de longo prazo, de políticas de longo prazo, né? E acredito que no caso específico das infraestruturas de transporte, não é uma questão de governo, mas é uma questão de país, de nação. Então, eu acho que já tendo passado aí por vários governos, são planos aí que provavelmente têm perspectiva de avançar.
Obrigada. Bom, se eu puder fazer 2 perguntas rápidas para cada uma de vocês, que a gente já também já extrapolou um pouquinho o tempo, mas eu estou muito curiosa em relação a... Bom, primeiro em relação à apresentação da Gisele. Bom, você mencionou, Gisele, que a escolha da matriz do comércio tem relação com a matriz nacional, né? E tanto o Brasil quanto outros países da América Latina têm adotado majoritariamente o meio rodoviário, né, de transporte. Mas no Brasil a gente tem tido alguns avanços na legislação que incentiva ali a cabotagem, né? E aí eu queria mencionar se você entende que esses avanços nessa legislação vão se refletir ali em projetos de integração por esse meio, ou se isso vai ficar mais limitado ao transporte dentro do Brasil mesmo. E a minha segunda pergunta para você diz respeito à questão energética que você mencionou, né, do aproveitamento desse potencial energético dos mares e oceanos. Mais recentemente tem sido discutido, ainda a gente não tem uma tecnologia muito avançada para isso, mas a extração de alguns minerais críticos em oceanos, mares e oceanos. Eu queria saber se você, na sua pesquisa, conseguiu identificar algum incentivo dentro do Brasil ou na América Latina para esse tipo de exploração econômica dos mares na nossa região. Quando você fala de minérios, você fala de mineração em alto mar? Seria esse o tema? Isso, exatamente. Tá. Na verdade, a minha pesquisa ela se afasta um pouco da mineração em alto mar. Eu tive a oportunidade de apresentar uma pesquisa sobre o tema em uma outra universidade, coincidentemente aqui da Colômbia, no ano passado. Mas eu sustento que há uma inconsistência ali, uma incongruência entre o código de mineração em alto mar, que tem sido ventilado pela Autoridade de Fundos Marinhos da ONU, e a Agenda 2030, né, que traz consigo, por exemplo, o ODS 14, que é a proteção dos mares e oceanos, porque nós sabemos que quando nós falamos de mineração, não podemos excluir todo o outro lado, né, em termos de animais e sustentabilidade e as consequências que reverberam nos fundos dos mares quando falamos de extração de minérios. Então, a minha pesquisa, eu compreendo a existência dessa pauta, já estudei, mas não concordo em 100%, assim, eu diria, por conta dos efeitos deletérios e também de uma incongruência dentro da própria ONU, dentro das próprias Nações Unidas, quando falamos de Código de Mineração em Alto Mar versus Agenda 2030. Então, a minha pesquisa ela acaba focando na produção de energia mesmo dos mares e oceanos, seja ela pelas ondas, pelas correntes marítimas, pelos ventos, é uma proposta um tanto quanto mais limpa, né, para que não haja essa repercussão nos mares e oceanos. Sobre a cabotagem, sim, nós temos tido alguns avanços, inclusive nesse ano nós tivemos aqui no Brasil alguns diálogos entre a Argentina, Paraguai e também o Brasil, para que fossem discutidas algumas legislações em conjunto a partir disso, mas ainda se está em discussão. Claro que isso é considerado, na minha pesquisa, especialmente por conta desse diálogo próximo e atual, já que aconteceu esse ano, entre alguns estados latino-americanos, em como eles se veem trabalhando com isso dentro do Brasil, mesmo porque a Constituição Federal traz uma restrição de que sociedades estrangeiras trabalhem com cabotagem no nosso país. Então, há uma restrição de que
esse transporte entre os portos do Brasil, é necessária uma autorização especial para que sociedades estrangeiras possam atuar. Então, sim, há um diálogo, há um avanço, está no meu radar e certamente será considerado na minha pesquisa. Obrigada pelas perguntas, Natália. Obrigada, perfeito, Gisele. E Ana, geralmente quando a gente pensa em processos de integração, a gente pensa muito no Estado, né? E você trouxe aqui um exemplo importante de um agente econômico que não é estatal, embora tenha capital estatal, né? Que é a usina de Itaipu, financiando esse projeto da ponte binacional, como um projeto importante de infraestrutura para integração. Há algum outro ator privado assim que vocês identifiquem dentro do Estado que seja relevante para esse tipo de projeto de integração? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, a gente pensa muito, né, nesse eixo, nesse corredor, como um eixo importante para a exportação de produtos agrícolas brasileiros, né? Mas nesse mapeamento que você realizou, também foi teve algum viés, assim, ou algum aprofundamento nos tipos de produtos da América Latina que poderiam ser transportados para o Brasil por meio desse corredor? Bom, respondendo a primeira questão, em relação à iniciativa privada, né? Primeiro que, assim, eu gostaria de colocar aqui, esses agentes da iniciativa privada, a gente os vê como a partir de parcerias público-privadas, assim seria a participação deles, trazendo investimentos para a questão do corredor bioceânico. É uma parte que eu ia trazer na discussão, mas depois, quando eu soube do tempo, eu cortei essa parte. Hoje, o que nós temos da iniciativa privada participando é mais referente a interesses em participar da viabilização, mas obviamente que há um interesse principalmente de transportadores, né, que obviamente vão se beneficiar desse corredor, por ser um corredor rodoviário. Então, muitas empresas de transporte e logística têm aí se manifestado e manifestado interesse, principalmente de investimento no corredor, para que seja viabilizado o quanto antes, considerando aí a diminuição dos custos de transporte. Então, o que nós podemos, né, falar em relação ao trajeto no Estado, que é o que nós pesquisamos, nós temos observado que muitos empresários, principalmente aqui da capital, têm investido na rodovia, já que no trajeto, principalmente mais para o interior, quando se interioriza mais, nós não temos muitos postos de combustível, nós não tínhamos, próximo a Porto Murtinho, que é a última cidade, nós não tínhamos estacionamento, né, que eles chamam de garagem, para os caminhões, quando ficarem parados, esperando as questões aduaneiras, eles vão ter que ficar parados lá. Foi construído um estacionamento imenso para mais de 2.000 caminhões, e tudo isso é investimento da iniciativa privada, de empresários da iniciativa privada, que, de certa forma, está promovendo um desenvolvimento econômico local e regional, principalmente aí para os municípios onde o corredor perpassa. Grandes agentes da iniciativa privada, nós também não temos tanto acesso assim, mas há 2 semanas, mais ou menos, nós tivemos uma reunião, recebemos aqui na universidade a ministra de Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, e ela sinalizou que a iniciativa privada tem se interessado muito em investir mais na questão do corredor, porque é um acesso muito importante para o Pacífico. A segunda questão, me desculpe, Natália, só me relembra aí
temática. É só para entender se já houve alguma pesquisa assim, para entender que tipos de produtos de outros países da América Latina entrariam no Brasil. Sim, nós não realizamos esse levantamento, nós realizamos o contrário, quais seriam os produtos daqui que seriam mais importados. Inclusive, nesse trabalho que nós realizamos para a Sudeco, nós fizemos um levantamento, além da questão das infraestruturas, dos arranjos produtivos aqui do Estado, que seriam aí viabilizados a partir do corredor. Então, principalmente aqui, de produtos aqui do Estado e que também vem de outro Estado, o principal é a soja. Então, em relação ao contrário, nós não fizemos esse levantamento, não entrou na nossa pesquisa. Perfeito. Bom, professora Gisele e professora Ana Paula, muito obrigada pela participação de vocês, pelas apresentações super interessantes e muito completas, e esperamos continuar em contato para outras parcerias. Muito obrigada.